Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, o meu subtítulo hoje é: qual a origem da Igreja Católica? Qual a origem da Igreja Católica? Mas antes que eu comece, se você não conhece, se você não é inscrito neste canal, já entra, se inscreve, toque no sininho de notificações para que a plataforma esteja lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 400. Se você achar o assunto interessante, você pode também replicar, você pode compartilhar. No rodapé, você deixa aí o que você achou, ou até mesmo um parecer de vídeos, ou uma dúvida que ficou, ok? Então não é para ficar com dúvida, é para deixar nos comentários. Por isso que existe comentários, também para isso. Vamos comigo? Só lembrando, não sou religioso, não sou protestante, não sou católico, não sou espírita, não sou evangélico, eu sou um cristão que procura andar conforme as escrituras, conforme a Bíblia, ok? Vamos comigo? A Igreja Católica Romana declara que sua origem é a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo em aproximadamente 30 DC ou 30 depois, ok? DC, então 30 depois da era. A Igreja Católica proclama a si mesma, ela própria, como a igreja pelo qual Jesus Cristo morreu, a igreja que foi estabelecida, a igreja que foi constituída pelos apóstolos. São as afirmativas, tá? Da liderança e de sua fundação. São afirmativas da Igreja Católica, tá? É esta a verdadeira origem da Igreja Católica? Eu pergunto, eu faço a indagação. É esta a fundação? São estes os preceitos e os princípios? Vamos ver. Pelo contrário, olha aqui. Pelo contrário, fazendo uma leitura, mesmo que superficial, no Novo Testamento, nós vamos aqui ver a revelação, nós vamos ver aqui, de fato, que a Igreja Católica não tem a sua origem nos ensinamentos de Jesus e nem dos seus apóstolos, seus seguidores, os reformadores, os pais na fé, tá? O Novo Testamento não há menção a respeito do papado. Não fala sobre a adoração de Maria ou a Imaculada Concepção de Maria. Não fala da virgindade perpétua de Maria, nem de sua ascensão, ou que ela seja uma corredentora, ou que ela seja uma mediadora, ou ainda mais que as suas preces e orações podem ser feitas por ela ou por intermédio de algum santo que já morreu, que está no céu. Então, ela diz também, e nós não encontramos, melhor dizendo, nas Escrituras, a sucessão apostólica dos papas, né? Entre aspas, Pedro, e etc, e tal. Nós não vemos na Bíblia, no Novo Testamento, a sucessão dos apóstolos. Os apóstolos e os profetas, eles só vingaram, ou só estiveram, ou só estava valendo no momento em que a igreja se formou. Tá? No momento que a igreja se formou, então foi preciso os apóstolos, que hoje não existe mais, porque os fundamentos da igreja do Senhor Jesus já foram colocados, ok? Então não temos sucessão apostólica com base bíblica e nem profetas, conforme o Velho Testamento. Não vemos isso no Novo Testamento, ok? Também não vemos as ordenanças funcionando como sacramento, batismo de criança, confissão de pecado ao sacerdote, purgatório, indulgências, tradições da igreja, transubstanciação, que é quando se toma a ceia, né? Quando se pega o pão e o vinho, e eles dizem que isso se transforma de fato no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma aberração, tá? Isso é uma... Não é verdade, né, irmãos? É que me faltam palavras aqui. Não é verdadeiro isso, porque não há base escriturística, principalmente no Novo Testamento, que é a igreja gentílica, que é a nova aliança.
Tá? Então, beleza? Portanto, a origem da Igreja Católica Apostólica Romana não está nos ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Não há registro algum sobre igreja verdadeira como sendo católica apostólica romana. Não existe isso aí, tá? Pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano e os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isto mudou depois da conversão do imperador Constantino. É isso que eu queria falar, no sentido que eu gostaria de chegar nesse ponto. Porque o Constantino, esse Constantino aqui, esse imperador Constantino, ele era um guerreiro, um líder político, né? E ele se juntou, né, o Estado com a religião, o Estado com a Igreja Católica. Eles se juntaram, se fundiram e ele trouxe para dentro da igreja toda a sorte de paganismo. Tá? Então foi juntando aqueles políticos, aqueles imperadores, aqueles homens famosos, foi juntando a religião, foi juntando a Igreja Católica Apostólica Romana e se tornou o que se tornou. Né? Então ele legalizou o cristianismo. Lá no Edito de Milão, quem quiser fazer a pesquisa, está aberta a pesquisa aí no Google para que você faça. Né? Eu não estou falando de mim mesmo, tá? Então, ele legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão, em 303 DC, ou 313 depois de Cristo. Mais tarde, em 325 depois de Cristo, Constantino conclamou o Concílio de Nicéia, tá? Em uma tentativa de unificar o cristianismo. Esse Constantino imaginou assim: o cristianismo é uma religião, aqui, na cabeça dele, certo? Por que não unir-se o útil, agradável, a fome com a vontade de comer? Vamos ajuntar com o Império Romano e aí, ao invés de ficar só Igreja Católica Apostólica, porque até então seria isso, entre aspas, fecha aspas, agora seria ou passaria a ser Igreja Católica Apostólica de Roma. Entendeu? Então o conceito de Estado, o conceito de imperadores, então se você for ler a história, tá muito clara, tá aí, você pode buscar aí no Google, que você encontra no YouTube, etc e tal, beleza? Então nessas alturas começou a fragmentar, a dividir, tá certo? Mesmo aparentemente sendo uma coisa boa, tá? Mas esse desenvolvimento dentro da igreja cristã foram tudo menos coisa boa. Foi mais a questão negativa do que positiva, se é que podemos usar esse termo. Tá? Logo, Constantino se recusou a abraçar de forma completa a fé cristã. Um pezinho dentro e outro pezinho fora, tá certo? Ele não se converteu de fato ao cristianismo, tá? Mas continuou com muitos dos seus credos pagãos e práticas do paganismo. Você está me entendendo? Tem que ler. Se você não procurar saber o que está acontecendo ou o que aconteceu, você não vai entender nada hoje, tá bom? Então, vemos aí verdadeiramente o cristianismo dentro de um paganismo romano, que Constantino assim prescreveu. Então, digamos que Constantino legalizou essa religião católica apostólica, agora romana, depois desse conselho, tá? Desse conselho que se formou em Nicéia 313 depois de Cristo. Constantino achou que com o Império Romano sendo tão grande, vasto e diverso, nem todos concordariam em abandonar seus credos religiosos e abraçar o cristianismo. Então o que ele fez? Constantino permitiu e ele mesmo promoveu a cristianização, que hoje nós chamamos da cristandade. Tá certo? Existe uma diferença muito grande entre cristianismo bíblico e cristandade. Pesquisa depois lá no Google o que significa ou o que é a cristandade, tá bom? Assim, envolve muito paganismo, envolve muito o agnósticos, se envolve muito essas questões que só você fazendo a pesquisa você vai achar de fato o resultado aí. Bom, então vemos aí as crenças pagãs totalmente não bíblicas ganhar uma nova identidade, uma roupagem nova dentro desses exemplos que eu vou dar agora. Fica comigo, já estamos terminando. Primeiro, número 1, o culto a Ísis.
deusa mãe do Egito. Essa religião foram absorvidas no cristianismo. Juntou tudo isso aí, substituindo-se Ísis por Maria. É uma loucura. Mas se você procurar saber dessa forma, você vai entender melhor o que eu estou falando. Então pesquise, você precisa pesquisar. Ok? Aqui no vídeo fica muito longo para dizer tudo isso. Então pesquisa depois, você dá uma olhada novamente. Tá? Então foram substituindo Ísis por Maria. Muitos títulos que eram usados para Ísis, como Rainha dos Céus, Mãe de Deus, Teotocos ou Teócotos, né? Carregou, ou estava carregado, ligado diretamente a Maria. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Ficaria Ísis ou ficaria Maria? Ísis para o paganismo? Ísis para o paganismo? Maria para o cristianismo. Então eles juntaram isso, foram fundindo para que todo mundo ficasse feliz. Tá? Então nós vimos aí também, Maria foi dada um papel exaltado na fé cristã. Então tanto é que ela é chamada de corredentora, intercessora, tá certo? E na verdade não é, nós não vemos base bíblica, escriturística nenhuma para dizer que Maria é. Ela apenas foi uma serva, uma progenitora da pessoa do Messias e este como humano. Tão somente, tá? Muito além da Bíblia, ela foi atribuída a fim de atrair os adoradores da fé, naquela época, a fé em Ísis, tá certo? Que era uma deusa pagã. Então eles estariam abraçando agora, muitos templos estariam abraçando e se convertendo e acabaram trazendo isso para o cristianismo, como Maria, né? No caso Ísis, Maria, tá? Essa conexão, tá bom? Então a primeira indicação clara da Mariologia católica ocorre nos escritos de Origem, pesquisa sobre Origem, que viveu em Alexandria, Egito, que por causa deste momento e nessa era, ele era o principal adorador de Ísis. Então esse Origem é uma pessoa, tá? Ele foi um dos principais adoradores dessa tal Ísis, tá? Segundo ponto, o mitraísmo. Pois pesquisa o que é mitraísmo. Eu não vou poder falar aqui, eu já tenho no canal, mas não dá para falar tudo, tá? Foi uma religião, ou foi uma religião no Império Romano, primeiro ao quinto século DC, do primeiro ao quinto século depois. Foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, e foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, mesmo que jamais tenha sido dado o mitraísmo um status oficial. Então, pesquisa sobre mitraísmo, Mitra, Deus Sol, que até hoje o católico adora, né? Levanta aquele estandarte que tem aí um formato ali, então, sabe o que eu estou falando, tá? Então Constantino foi oficializando ele agora como imperador, ele agora como um senhor ali do Estado e religião, tá certo? Ele foi fazendo essa mistura fina, tá? Como uma refeição principal dentro do catolicismo, que envolvia comer carne e beber sangue de um touro. Os mitras, né? Deus do mitraísmo estava presente na carne e no sangue do touro. Quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte dessa sacrificial refeição. Olha que bacana assim. Que bacana, meu Deus. Que loucura. Né? Essa mixigenação, essa amalgamada, essa mistura que não tem como, né, gente? Não dá para misturar uma coisa com a outra. Mas dentro desse cristianismo pagão foi sim misturado. Houve essa mistura, tá? Então eles estavam ali criando uma nova forma de sacramento e o catolicismo abraçou isso, não ignorou, trouxe isso para dentro de si como ceia, comunhão, para dentro da Igreja Católica. E aí eles começaram a adorar a ceia, adorar ali aquele momento do sacramento, né? Dizendo até que aquela ceia era o sangue e era o corpo vivo de Cristo, carne e sangue verdadeiramente, chamado de transubstanciação. Depois você lê, procura saber no Google o que é transubstanciação, você vai entender melhor. Bora lá? 3. A maioria dos impérios romanos, ou dos imperadores romanos, cidadãos romanos, tá? Eles eram enoteísta, é alguém que crê na existência de muitos deuses. Então o catolicismo romano também empregou o enoteísmo, que é uma crença em vários deuses. Tanto é que você vê dentro do catolicismo tantos santos e santas, e estão tidos como adoradores, como deuses intercessores, tá?
Vamos puxando aqui para frente. Número 3. Número 4. Supremacia bispo romano papal. Tá? Os imperadores se tornaram, de fato, o centro de todas as coisas, vivendo ali em Roma. Tanto é que hoje nós temos ali Roma como centro. A cidade de Roma, o Vaticano, tá certo? Então havia o apoio total aí dos bispos e aqueles que não aceitaram, no caso Lutero, Wycliffe e outros tantos. Lembra da reforma de 1900, 1500, 1900, que é isso? De 1500 e tanto? Se você for ler sobre os reformadores, você vai entender isso aí bonitinho. Por que houve a reforma com Lutero e os reformadores, tá? Porque a situação fugiu totalmente do controle. Então, esses imperadores romanos, eles levantaram um pontífice, um papado oficial, tá? Então a Igreja Católica Apostólica, agora romana, ela se disfarçava nas camadas teológicas, complicando a situação, tendo como origem essa miscigenação do paganismo, essas coisas estranhas, forçadas, né? Eles negavam agora as próprias escrituras, forçando tudo que nós vemos hoje dentro do... Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tragicamente misturou cristianismo com religiões pagãs e, ao invés de proclamar o Evangelho, converteu pessoas e convertem pessoas ao paganismo. A Igreja Católica cristianizou a cristandade, né? Abraçando toda sorte de coisas pagãs, agnóstica, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a própria Bíblia que eles dizem ser de posse deles. Tá? Então, não tenho nada contra vocês, irmãos, mas, como já disse, eu não sou religioso, apenas estou citando esse estudo aqui. Então, anotem lá, 2 Timóteo 4, 3 e 4, não vou ler, 1 Timóteo 4, 3 e 4, que está dentro daquilo que foi proposto hoje, que era a gente distinguir a sã doutrina, o que é o catolicismo. Só para finalizar, começou Igreja Católica Apostólica, certo? Igreja Católica Apostólica. Só para a gente ser mais didático. Depois, com a oficialização, com Constantino sendo o homem que oficializaria essa religião, então aí ficou Igreja Católica Apostólica de Roma. Aí houve essa aliança maldita que nós temos visto até hoje. Então, tanto o catolicismo quanto os demais precisam se converter, conhecer a Jesus Cristo para serem salvos, assim diz a Bíblia. João 8, 32 e 33. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Não me leve a mal, é a Bíblia, são os estudos que eu tenho para você ter uma ideia melhor. Não leve isso como pessoal, eu não tenho nada com isso, não estou nem aí. Mas, como estudioso da palavra, eu tenho que trazer essa mensagem. Até o próximo vídeo.